Algumas reações parecem automáticas demais para serem apenas coincidência. Uma frase dita por alguém, e algo incomoda. Um comportamento específico, e surge irritação. Uma atitude aparentemente simples, e a resposta emocional vem forte, rápida, quase impossível de controlar. No começo, a explicação parece óbvia. O problema está no outro. É assim que a mente organiza. Alguém foi rude. Alguém foi arrogante. Alguém foi desrespeitoso. E a reação surge como uma resposta natural a isso. Mas, com o tempo, começa a aparecer um padrão. Situações diferentes. Pessoas diferentes. Mas reações muito parecidas. Como se certos gatilhos estivessem sempre ali, esperando apenas uma oportunidade para se manifestar. E isso começa a gerar uma dúvida. Por que exatamente aquilo incomoda tanto? Por que certas atitudes passam despercebidas enquanto outras provocam uma resposta tão intensa? Essa pergunta não surge de imediato. Ela aparece aos poucos. Em momentos de reflexão. Em situações repetidas. Em pequenos desconfortos que não conseguem mais ser ignorados. E então, em um desses momentos, algo muda. Uma interação comum. Nada fora do normal. Mas, dessa vez, ao invés de reagir automaticamente, há uma pausa. Uma pequena interrupção no padrão. E nessa pausa, surge uma observação diferente. A reação não veio apenas do que aconteceu. Ela veio de dentro. Isso parece simples. Mas muda tudo. Porque, se a reação vem de dentro, então talvez o que está sendo visto no outro, não seja apenas sobre o outro. Talvez seja um reflexo. E essa ideia, no início, incomoda. Porque é muito mais fácil apontar para fora do que olhar para dentro. É muito mais confortável acreditar que o problema está sempre no outro. Mas a dúvida já foi plantada. E ela não desaparece. Começa então um processo silencioso. Um processo de observar as próprias reações. Sem tentar justificá-las imediatamente. Sem correr para explicações prontas. Apenas observar. E, aos poucos, padrões começam a surgir. Aquilo que irrita nos outros. Muitas vezes já existiu internamente. Aquilo que incomoda, já foi reprimido. Aquilo que provoca julgamento, já foi negado. E isso não significa que tudo é igual. Mas significa que há conexões. Reflexos. Partes que foram escondidas, evitadas ou não reconhecidas. E que, de alguma forma, continuam ali. Ativas. Esperando para serem vistas. Esse processo não é confortável. Em alguns momentos, ele traz resistência. Em outros, traz surpresa. Mas também traz algo importante. Clareza. Porque, pela primeira vez, as interações deixam de ser apenas sobre o outro. E passam a ser uma oportunidade de entender algo interno. Cada desconforto vira um sinal. Cada irritação, um indicativo. Cada julgamento, uma pista. E isso transforma completamente a forma de se relacionar. As reações começam a desacelerar. A impulsividade diminui. A necessidade de apontar erros nos outros perde força. Porque agora existe uma nova pergunta. O que isso está mostrando sobre mim? E essa pergunta muda o foco. Sai do externo. Vai para o interno. E, nesse movimento, algo começa a se ajustar. Partes que antes eram negadas começam a ser reconhecidas. Aspectos que geravam desconforto começam a ser compreendidos. E, aos poucos, aquilo que antes era projetado nos outros, começa a ser integrado. E quando isso acontece, algo curioso surge. Aquilo que antes incomodava, deixa de ter o mesmo impacto. Não porque mudou no outro, mas porque mudou dentro. E isso traz uma liberdade diferente. Uma liberdade de não reagir automaticamente. De não carregar emoções que não precisam ser carregadas. De não transformar cada interação em conflito interno. E então, algo se revela com clareza. As pessoas nunca foram apenas pessoas. Elas sempre foram espelhos. Refletindo partes visíveis e invisíveis. Partes conscientes e inconscientes. E quando isso é entendido, o mundo muda. Não porque ele se transformou, mas porque a forma de enxergar mudou. E, nesse novo olhar, cada encontro deixa de ser aleatório.
e passa a ser uma oportunidade. Uma oportunidade de se conhecer, de se ajustar, de se transformar. E talvez essa seja a maior virada de todas. Perceber que aquilo que mais incomoda pode ser exatamente o que mais precisa ser visto. E quando isso é finalmente encarado, o espelho deixa de ser um desconforto e passa a ser uma ferramenta, uma das mais poderosas que existem. Descrição do vídeo. E se cada pessoa que cruza o seu caminho estivesse, na verdade, mostrando algo sobre você mesmo? Este vídeo apresenta uma história profunda e provocativa sobre o paradoxo do espelho, a ideia de que nossas reações revelam partes ocultas do nosso subconsciente. Uma reflexão intensa sobre autoconhecimento, relações e transformação interna. Até o próximo vídeo. Gratidão, luz e paz.